da Igreja Particular de Eldorado, também a todos os irmãos, né, de outras igrejas, outros estados que estão aí nos acompanhando. Queremos dar boas-vindas a cada um de vocês. A nossa live, a live da Igreja Particular de Eldorado, da IBRE, agora fazendo aqui já do nosso tempo. Nós já estamos adaptando o nosso tempo aqui. Nosso planejamento é de retornarmos às reuniões de maneira ainda bem compactas, né? A partir do dia 19 de julho, com 2 cultos, grupos menores de irmãos em cada culto no domingo, mas aí já estamos aí adaptando e vendo como podemos fazer, e por isso já Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo fazer a transmissão da live de hoje já aqui em nosso tempo. Então, quero convidar você a estar conosco nesta tarde, adorando, cultuando o Senhor nosso Deus, dizendo desde já que é bom estarmos juntos aqui para adorarmos, para louvarmos, para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou orar, dando início então a este culto. Quero convidar você a curvar sua cabeça comigo, para juntos buscarmos a face do Senhor, pedindo o seu auxílio, enquanto ministramos esse culto a Ele, e também que Ele receba a nosso louvor, a nossa adoração, como um sacrifício de cheiro agradável a Ele. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, obrigado por todos os meios que o Senhor tem nos concedido, de maneira que nós possamos cultuar o Senhor de uma maneira viva, de uma maneira verdadeira, como verdadeiros adoradores. Obrigado, acima de tudo, por Teu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós, derramando o seu precioso sangue, para assim nos comprar para o Senhor mesmo, nos libertando então do pecado, nos perdoando os nossos pecados, purificando os nossos pecados, fazendo propiciação por nós, de maneira que agora, lavados, regenerados, recebendo vida verdadeira em Cristo Jesus, nos tornamos aceitáveis diante do Senhor. Obrigado por toda essa obra salvífica produzida pelo Senhor na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho. É por causa dele que estamos aqui, para adorá-lo e cultuá-lo. Receba o nosso culto nesta tarde, Pai, receba a nossa adoração. Também pedimos que o Senhor esteja conosco, iluminando as nossas mentes, dando para nós condição de entendermos espiritualmente, como o Senhor disse através de Paulo a Deus na primeira carta aos Coríntios, as coisas do Senhor, as coisas do Teu Espírito, elas se discernem espiritualmente, principalmente os homens espirituais podem discerni-las, e nós que somos espirituais porque o Senhor nos deu vida espiritual, queremos também depender do Senhor para entendermos a Tua palavra de maneira que ela transforme as nossas vidas, que ela nos torne mais semelhantes a Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Nós vamos também cantar então alguns hinos em louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar então a Simônica e o Moquinha que vão nos ajudar durante esses cânticos. Bom, então primeiro vamos cantar a música Grande ao Senhor. E se você quiser estar louvando aí na sua casa, pode cantar com a gente também.
cantar o hino de número 416, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, viver pra ser louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugir de todo mal, com santo zelo levantai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor temido, as horas com temor temido, andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém, louvado seja o Senhor nosso Deus. Como é bom cantar louvores ao Senhor nosso Deus, como é bom exaltar o seu bendito e glorioso nome. Obrigado pela água, estava precisando dela. Muito bem, antes de passarmos ao texto, a leitura do texto, e aí pensarmos um pouco sobre esse texto, eu queria mais uma vez dizer que nossos irmãos estão acompanhando aí a live, e se você tiver algum pedido de oração e gostaria de compartilhar conosco, comente nos comentários da live no Facebook, e nós vamos orar por você, tá bom? Tem vários irmãos acompanhando, tem vários irmãos aí nos auxiliando, né? Desde já queremos também agradecer a Simone, ao Moquinha, que estão nos ajudando com música, ajudaram também na organização, Bom Cido, o irmão Paulo Corrêa, que estão nos ajudando aí na parte técnica, né? Na instalação e acompanhamento. Também nós tivemos um primo nosso ali, Adailton, né, que até doou alguns equipamentos para nós, para que possamos estar transmitindo essa live aqui direto da igreja. Então queremos agradecer o Cid, o Paulo Correia, o Malquinha, a Simônica, a Dona Luísa, né, que estão aí nos ajudando na parte de organização e parte técnica e tudo para que isso aconteça. Vamos adorar ao Senhor e bendizê-lo, agradecendo pela vida desses irmãos que Ele tem usado também, nos auxiliando aí. Tá bom? Mas não esqueça de comentar aí na live, os comentários do seu pedido de oração. Se quiser fazer algum outro comentário também, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta que quiser dirigir a nós, por favor, utilize o comentário
e aí nós vamos tentar entrar em contato com você o mais breve possível, tá bom? Se você fizer o seu pedido de oração durante o período da live, chegar ao nosso conhecimento, então nós também oraremos durante a live também pelo seu pedido, tudo bem? Muito bem, vamos ler então a carta de Judas. Nós vamos ler toda a carta, porque é uma carta pequena, é uma carta de um capítulo só, são 24 versículos. Creio que dá para nós lermos toda a carta agora. Hoje nós vamos, como eu falei, com a igreja, com os irmãos da nossa igreja, no domingo passado, e hoje também na nossa escola dominical, nosso culto pela manhã, nós vamos começar a estudar essa carta durante os próximos domingos, a partir de hoje e os próximos domingos aí. Então, hoje nós vamos pensar basicamente nos versículos 1 e 2, tá bom? E depois pensaremos nos demais versículos. Mas queria ler toda a carta para termos uma ideia do contexto. Eu vou convidar mais uma vez a Simone, que nos ajude com a leitura, lendo a carta de Judas, do versículo 1 até o versículo 24. Leiamos a palavra do Senhor. Leiamos então Judas, a partir do verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos.
duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. A este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. 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 Vamos orar? Pai, mais uma vez pedimos, abre o nosso entendimento. Nós queremos verdadeiramente, Pai, entender a Tua Palavra. E como nós lemos aqui nessa carta, nessa tarde, não queremos só ter um conhecimento intelectual, nós queremos ter aquele entendimento, Pai, que vai realmente transformar os nossos corações, que vai nos ajudar melhor e mais ainda a pensarmos como o Senhor, a enxergarmos a nossa própria realidade, a nós mesmos, a todos que nos cercam, as situações que nos cercam, conforme o Teu olhar, de acordo com a Tua mente. Por isso, trabalhe em nós por esta palavra, que o Teu Santo Espírito que em nós habita, que está conosco nesta tarde, possa realmente falar aos nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, do Senhor. Amém. Então nós temos aqui a carta de Judas. Toda vez que vamos pensar, começar a estudar uma nova carta, um novo livro bíblico, é bom considerarmos algumas coisas de introdução aqui do livro. Primeiro, o próprio autor se identifica aqui na carta como Judas. Houveram alguns Judas, entre os discípulos, por exemplo, nós temos dois. Nós temos o Iscariotes, aquele que traiu o Senhor, e nós temos o Judas, o filho de Tadeu, que geralmente nós nos esquecemos dele, só lembramos do Iscariote, mas teve entre os discípulos também um Judas chamado Judas, filho de Tadeu. Mas pelo que parece, não é nenhum desses, porque ele mesmo não se identifica como apóstolo do Senhor. Ele fala sobre os apóstolos, até no versículo de número 20, ele fala que aqueles irmãos deveriam versículo 17, ele diz que aqueles irmãos deveriam se lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele mesmo não se coloca entre os apóstolos. Obrigado, mais uma vez. Ele mesmo não se coloca entre os apóstolos, o que não é coerente com os demais apóstolos que escreveram livros do Novo Testamento. Quando era esse o caso, eles se identificavam, Paulo mesmo diz: Paulo, apóstolo de Cristo. João não se identifica diretamente como apóstolo, nas cartas, mas fica claro saber que é ele, João, o apóstolo, que está falando.
mas Pedro se identifica como apóstolo e assim por diante. Esse Judas especificamente não, mas ele dá uma dica sobre quem ele é. Ele se chama também de irmão de Tiago. Ele não diz qual o Tiago, com certeza também não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo morreu logo cedo, né? Não teve oportunidade de escrever nenhum livro bíblico, porque ele morreu antes que o primeiro livro bíblico fosse escrito, ele foi decapitado por Herodes. Mas da maneira que o autor aqui fala de Tiago, ele é uma pessoa conhecida, né? E aí um outro Tiago bem conhecido na comunidade cristã dos primeiros dias, que não era apóstolo, era justamente o Tiago, o presbítero da igreja de Jerusalém, né, a quem Paulo chama de uma das colunas de Jerusalém, que estava presente, por exemplo, quando daquela reunião onde Paulo e Barnabé vêm por causa dos judaizantes, né, que estavam tentando obrigar os cristãos gentios a se circuncidarem. E nós temos ali o que é chamado o primeiro concílio de Jerusalém, e um dos dirigentes, um dos líderes da igreja de Jerusalém naquele momento era Tiago. E a tradição então entende, né, que aquele Tiago é o Tiago que é irmão do Senhor Jesus Cristo, né? E é bem provável então a tradição, principalmente os pais da igreja, apoiam também essa ideia de que então esse Tiago que a quem se refere é justamente Tiago, presbítero de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, e portanto esse Judas que escreve aqui também é um dos irmãos de Jesus, citado no Novo Testamento, né? Pelos dois únicos irmãos de Jesus citados pelos nomes, né? Tiago e Judas, né? Você vai encontrar isso nos evangelhos, quando fala dos irmãos de Jesus, além das suas irmãs e a sua mãe Maria. Então esse Judas aqui, muito provavelmente, né, apoiados aí pela tradição, pelos pais da igreja, e pela ortodoxia cristã, é Judas, irmão do Senhor, tá bom? Ele também não identifica diretamente a sua audiência, não cita aqui uma igreja específica, mas, e por isso até essa carta colocada entre o grupo de cartas gerais, né, foram dirigidas talvez não só a uma comunidade, mas a várias igrejas. E nós não vamos mais, daqui a pouquinho, quando estivermos considerando versículos 1 e 2, nós então vamos pensar então sobre a audiência dele, que é o nosso tema, o nosso assunto dessa tarde é justamente considerar a maneira que ele chama a sua audiência, como ele qualifica, né, a sua audiência. Mas, então, o autor da carta Judas, escrevendo a um grupo de irmãos, talvez um grupo de igrejas, né, a quem ele direciona esta carta. O tema da carta nós vamos encontrar no versículo 3, né, ele mesmo diz aqui que ele quis escrever a respeito de uma fé, ou da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso porque ele teve que escrever a respeito disso, e aí nós temos no versículo 4 diante ele mostrando os inimigos da igreja, né, pessoas que se filtraram no meio da igreja, mas que estavam pervertendo essa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou a própria verdade do Evangelho de Cristo, tá bom? Nós vamos considerar isso um pouco mais à frente. Nosso tema para hoje, né, pensando aí nos versículos 1 e 2 principalmente, é justamente pensarmos sobre as bênçãos da nossa identidade. Nós queremos pensar um pouquinho sobre como Judas identifica aos irmãos a quem ele está escrevendo, e por que não pensar, né, a própria igreja, a todos os crentes, aos cristãos, e como isso é importante considerarmos isso, porque nós já temos trabalhado isso algumas vezes aqui na nossa igreja, a ideia de que o que é importante e o que deve moldar a maneira que vivemos e o que fazemos, o que deve moldar o nosso comportamento, é justamente quem somos. E por isso, muitas e muitas vezes somos chamados a atenção para essa realidade da nossa identidade. Quem é a igreja? E a igreja tem que ter uma identidade diferente, uma identidade específica, uma identidade que a diferencia do mundo ou de outras entidades que existem neste mundo. A própria ideia da igreja como sendo santa, a ideia de ser santo é a ideia de ser diferente, de ser separado deste mundo. E por isso a nossa identidade
tem que ser uma identidade diferente, né? Uma identidade que nos diferencia. É interessante que, pensando no significado de identidade, no conceito de identidade, nós temos essas duas ideias. A identidade é tanto aquilo que nos diferencia, né? Que nos torna seres únicos, indivíduos, né? Então, ainda que eu e meu filho tenhamos basicamente o mesmo nome, né? Paulo Moisés Correia de Oliveira, o dele tem Júnior, principalmente para destacar isso. Ele não é eu, né? Ele é uma pessoa distinta, ele é uma pessoa separada de mim, ele é um indivíduo, né? Todo mundo fala que nós nos parecemos bastante, né? Temos uma fisionomia parecida, temos um nome parecido e até às vezes gostamos de algumas coisas parecidas, mas não somos a mesma pessoa. Porém, a identidade também é algo que nos dá um senso de comunidade, porque, como eu disse, ao mesmo tempo que somos diferentes, compartilhamos outras coisas. Portanto, pertencemos à mesma família, eu e o Moquinho, sendo indivíduos diferentes, mas pertencemos a uma mesma família. Como eu disse, temos alguns gostos em comum, né? Partilhamos algumas coisas e isso nos identifica, né? Isso nos torna semelhantes, iguais não, mas semelhantes, e essa semelhança nos aproxima. Então, identidade é tanto uma coisa que nos diferencia, quanto uma coisa ou um conceito, né, que nos aproxima, né, que nos torna semelhantes. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que na conceituação, na significação do termo identidade, você vai encontrar as duas ideias, né? A ideia de distinção e a ideia de semelhança, as duas dentro da própria ideia de identidade. Eu sou identificado como um indivíduo, porém também eu sou identificado como pertencente a um grupo de indivíduos que comungam, por exemplo, na própria igreja. Na igreja nós somos distintos, né, indivíduos diferentes, porém pertencemos a um só corpo e somos identificados neste corpo. Eu queria que nós tivéssemos então essa consciência do que é identidade. Somos diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, né? E é interessante que nós podemos encontrar algo parecido com isso na própria identidade de Deus, na verdade bíblica da Trinidade. 3 personas diferentes que coexistem em essência, sendo um único Deus. O Deus uno, verdadeiro, ele coexiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Judas, aqui nos primeiros versículos da carta, ao identificar a sua audiência, ele destaca justamente a identidade, quem eles são, quem é essa igreja. Mas antes também deixa eu falar mais uma coisa sobre Judas, porque não só ele se identifica como irmão de Tiago, mas em vez, como eu falei, em vez de se identificar como apóstolo de Jesus Cristo, ou se identificar até como irmão de Jesus, que talvez poderíamos supor, seria enriqueceria o currículo dele, ele é um dos irmãos de sangue de Jesus, mas em vez de se identificar assim, ele prefere se identificar como escravo de Cristo, né? As nossas versões aí traduziram por servo a palavra doulos, que é uma das traduções cabíveis, não estão erradas as traduções, porém nós sabemos o tipo de servo que doulos identifica em grego é um servo que era escravo, que era posse, que era propriedade do Senhor, que era comprado por um preço. E ao se identificar então em referência a Jesus Cristo, Judas escolhe então o termo, a expressão doulos, escravo de Jesus Cristo, aquele que também foi comprado por um preço, aquele que não é mais pertencente a si mesmo, mas é pertencente a Jesus Cristo, aquele que serve a Cristo porque foi comprado com esse propósito. E assim que ele começa a carta no versículo 1,
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aí então ele passa a identificar a sua audiência. Então, ao identificar essa audiência, ou pensarmos nela, eu queria que nós também nos identificássemos assim, porque nós somos a Igreja de Cristo hoje, né? E essas verdades que ele vai falar sobre a audiência aqui cabem perfeitamente a nós, porque é quem somos. Então ele vai usar três designações, né? Ele vai usar, na verdade, três particípios gregos aqui para identificar a sua audiência, né? Ou aqueles cristãos que são os primeiros ouvintes ou leitores dessa carta, e nós agora, como também leitores da carta, podemos ser identificados da mesma maneira. Então, para quem ele está escrevendo? Nas nossas versões aparece primeiro aí a expressão aos que foram chamados, né? Na construção grega, os chamados vem por último, na verdade, né? É a última palavra, inclusive, no versículo 1. Porém, vamos seguir aqui a ordem da tradução em português, né? Aos que foram chamados, tá bom? E é assim então que a primeira coisa que Judas tem a dizer desses cristãos: eles são aqueles que foram chamados. Essa palavra aparece 10 vezes no Novo Testamento, né? O Novo Testamento grego, essa palavra aparece 10 vezes. Quem mais usa ela realmente é Paulo, tá bom? Mas Mateus usa quando ele está registrando as palavras de Jesus, e quando Jesus diz que muitos foram chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E é a primeira vez, assim, na verdade é o primeiro momento, né? Seguindo a ordem bíblica, a nossa ordem bíblica do Novo Testamento, essa é a primeira vez que aparece essa expressão. E a última vez que ela aparece é em Apocalipse, né? Agora, eu queria destacar aqui é que dessas 10 vezes, 4 vezes esse particípio aparece, esse substantivo vai aparecer para identificar um grupo, né? O grupo dos chamados. E é tão somente assim, os chamados. É assim que muitas vezes vai aparecer, inclusive lá em Apocalipse, no que eu citei, né? Ele está destacando então a igreja mesmo, e ele vai chamar então eles de os chamados, tá bom? E outras vezes esse substantivo vai destacar, né, alguém que foi chamado para alguma coisa. E é interessante que todas as vezes que aparece nesse sentido, as outras 5 vezes aparece chamado para ser, e sempre vai ser complementado com isso, chamado para ser. Paulo usa 2 vezes em referência a ele, dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, né? Isso na primeira carta aos Coríntios e na carta aos Romanos também, no capítulo 1 de cada uma das cartas, ele vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo. As outras vezes é em referência também à igreja em Corinto e à igreja em Roma, e fala dessas 2 igrejas como aqueles que foram chamados para serem santos. E eu quero destacar essa ideia então, que com certeza é com essa ideia também que o Tiago está usando aqui na carta, desculpa, que Judas, estou falando de Tiago, mas é Judas, tá bom? Então Judas está usando aqui na carta, ele está destacando justamente essa ideia, aqueles que foram chamados para ser. Isso é importante porque geralmente nós pensamos, talvez eu falo nós, mas talvez fosse a minha concepção, né, mas a ideia que geralmente que eu tive quando eu ouvia a respeito disso, né, de nós como chamados, geralmente era chamado para fazer, chamados para fazer parte da igreja, chamados para talvez evangelizar, chamados para fazer a obra de Deus, né, juntando aí com João 15, chamados para dar frutos e coisas assim. Mas na grande maioria na verdade, a maioria das vezes que esse termo aparece no Novo Testamento, não é chamado para fazer, mas a ideia é que nós fomos chamados para ser, né? Como eu disse, né, as 2 vezes que diretamente faz referência à igreja, chamado para ser santo. Outra coisa interessante é que esse substantivo geralmente ele aparece em contextos
onde aparece a ideia também de eleito. Por exemplo, ainda que vai aparecer o substantivo chamados, o chamado, vai aparecer o verbo ali, chamar, aquele chamou, em Romanos 8, Paulo vai falar isso, aquele chamou, no sentido daqueles a quem Deus escolheu. E tudo o que Deus fez com aqueles a quem Ele chamou, o que Ele fez antes, elegendo, escolhendo antes da fundação do mundo, predestinando e chamando para ser seu povo, chamando para ser, ou ser seus filhos, chamando para ser o seu corpo. E é isso que é essa a ideia de ser chamado. Não é só a questão de uma vocação para fazer algo, e talvez seja essa a principal ideia que geralmente temos destacado, o chamado como uma vocação para fazer algo, mas chamado aqui é a ideia de separação, inclui a ideia de eleição, de santificação, de Deus separando um povo e chamando pessoas para si, chamando um povo para si. E é assim que nós somos classificados como os chamados, identificados como aqueles que são chamados de Deus, como Pedro vai dizer, na primeira carta, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamados para saírem da sua posição de perdição, do seu estado de calamidade, de condenação, de destruição, de não ser povo de Deus, sendo chamados para ser povo, chamados para a maravilhosa luz de Cristo, chamados da morte para a vida, chamados para ser vivos. É assim que Judas está identificando então a sua audiência, é assim que Judas está identificando a igreja. A igreja é aquele grupo de pessoas que foram chamados para ser, não somente para fazer. Nós fazemos porque somos, ou seja, aquilo que vivemos, a maneira que nos comportamos, estou misturando um monte de palavras aqui, mas a maneira que nos comportamos neste mundo, a maneira que vivemos neste mundo, aquilo que fazemos, a própria ideia de evangelizar, de pregar o evangelho, de compartilhar a graça, de servir os santos, de amar aos outros, e todas essas coisas, elas são consequência, e cada uma dessas coisas são consequência daquilo que somos, daquilo que fomos tornados por Deus, daquilo que fomos chamados por Deus. Somos chamados filhos de Deus, chamados para ser filhos de Deus. Então essa é a primeira maneira que Judas então vai identificar esses cristãos aqui, ou vai identificar a nós como cristãos, os chamados. O segundo substantivo aqui, o segundo particípio que ele vai usar aqui no texto, que não só fomos chamados por Deus, mas também somos aqueles que são amados. Aqueles que são amados. Amados por quem? Amados por Deus o Pai, ou amados em Deus o Pai. Amados de Deus. A palavra então é aquela palavra que você já conhece, que você já ouviu bastante, a raiz aqui é a palavra agape, o substantivo aqui, agaptoi. Nós somos os amados em Deus o Pai. Isso é tremendo. Pensar que nós, que antes não éramos povo, como Paulo escreve, nós que antes éramos inimigos de Deus, nós que éramos trevas, que vivíamos em trevas, que estávamos esquecidos e largados nesse mundo por nós mesmos, porque nós, como o filho pródigo fez, nós escolhemos nos afastar.
nós escolhemos agradar a nós mesmos, nós escolhemos esbanjar, desperdiçar as riquezas que Deus havia nos confiado, a riqueza da vida, a riqueza da inteligência, da capacidade. Nós escolhemos gastar isso, desperdiçar isso conosco mesmo, com o nosso egoísmo. Nós que antes não éramos ninguém, hoje somos alvos, somos objetos do grande amor de Deus o Pai. Jesus levou Deus a entregar, a dar o seu Filho, por amor de nós, para que não mais perecêssemos, não mais morrêssemos, mas alcançássemos vida abundante pela fé depositada em Jesus Cristo, pela fé depositada no sacrifício do Filho unigênito. Então Judas escreve, aos que foram chamados, aqueles que são amados em Deus o Pai. Outra coisa interessante aqui nessa frase, que são amados, e ele, em vez de usar a preposição por, ele prefere a preposição em, uma preposição com ideia locativa, ou seja, não é só o Pai que nos ama, mas Cristo nos ama em Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida, Ele a entregou por amor a nós, porque Ele muito nos amou, a ponto de se dar por nós, como o nosso bom pastor, como Ele mesmo disse, o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, e Ele nos ama no Pai, exatamente, Ele nos ama no Pai, somos amados em Deus. Na nossa identificação com Deus, no nosso relacionamento com Deus, Cristo nos ama porque nós também amamos a Deus, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É verdade, que também é o amor de Cristo que nos constrange a amá-lo, mas nós que vivemos esse momento não precisamos nos sentir mais sozinhos, não precisamos mais nos sentir abandonados, não nos precisamos mais sentir rejeitados, e precisamos pensar sobre isso, irmãos, porque quantos cristãos não estão por aí, se sentindo desprezados, porque pessoas não demonstram amor, talvez porque igrejas, porque pastores e outras coisas mais, mas cada cristão tem que lembrar dessa verdade, que é amado em Deus, e Deus já demonstrou, já efetuou a maior revelação e demonstração do seu amor na pessoa de Cristo. Portanto, todas as vezes que formos atormentados com a ideia de que somos rejeitados, desprezados, que ninguém gosta de nós ou coisas assim, temos que lembrar dessa verdade, que mesmo que qualquer outra pessoa nos despreze, nos rejeite ou qualquer coisa assim, Deus continua nos amando, apesar de quem ainda somos, não é verdade? Porque às vezes bate nosso sentimento de rejeição, de que reconhecemos o nosso próprio pecado, nos envergonhamos do nosso pecado. Nós somos falhos, pecaminosos, e quando pecamos nos sentimos envergonhados, mas mesmo assim Deus continua nos amando. E a verdade é que Ele mesmo disse, que nada, e Paulo diz em Romanos capítulo 8, ainda que nada pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa pergunta que Paulo faz, uma pergunta retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, tristeza, espada, coisas do presente e do porvir, anjos, demônios, potestades,
os nossos próprios pecados. E a resposta de Paulo é: nada pode nos separar deste tão grande amor, porque nós somos os amados. É assim que somos identificados. Esse é o nosso nome. Somos os amados em Deus Pai. Pessoas que Deus decidiu amar, não pelos nossos méritos e muito menos pelos nossos deméritos, não por aquilo que fazemos, porque o que poderíamos fazer para conquistar tão grande amor? Na verdade, foi esse amor que nos conquistou, o grande amor do nosso Deus, revelado então na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os amados em Deus Pai. Portanto, ainda que os homens nos odeiem, o Pai nos ama. E sabe, é interessante que depois João vai escrever sobre isso, que é assim também que identificamos inclusive quem realmente ama a Deus. Não é verdade? Só ama a Deus aquele que ama aos filhos de Deus. João vai escrever: como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os nossos irmãos? Percebem? Então, podemos nos distanciar dessa ideia de que estamos sozinhos, somos rejeitados, somos menosprezados, porque Deus nos ama e isso não vai mudar nunca. Nós somos os amados em Deus, e aqueles que amam a Deus nos amam. Quem não nos ama é quem não ama a Deus. Aqui também devemos abrir um parênteses fazendo uma reflexão sobre isso, o cuidado que temos que ter no nosso relacionamento de um para com o outro. Porque é sério pensar que alguém que diz amar a Deus, dizer ao mesmo tempo que odeia seu irmão. João diz: olha, essa pessoa não conhece a Deus. Não podemos dizer que conhecemos a Deus e não amarmos o nosso irmão. Mas lembre-se então, quem é a igreja? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos aqueles que foram chamados, e nós somos aqueles que são chamados, não foram, mas que são chamados, e nós somos aqueles que são amados em Deus Pai. E por último ainda, Judas vai dizer que nós somos aqueles que são os guardados em Jesus Cristo. Que tremendo isso, não é? Que reconfortante pensar que nós somos aqueles que estão guardados em Jesus Cristo. Aqueles que são preservados em Jesus Cristo. Hoje pela manhã, alguém que estava conosco na live disse que esses dias atrás estava estudando, na live, no nosso culto ali pelo Zoom, ele disse que essa semana estava estudando sobre a Tulip, os 5 pontos do calvinismo. Eu não vou entrar nessa discussão aí de 5 pontos do calvinismo, só quero destacar que o último ponto do calvinismo fala sobre a perseverança dos santos. E, mais uma vez, você pode discordar e tal, mas para mim, pelo menos parece bíblico o fato de que esse ponto diz o seguinte, que os santos só perseveram porque são perseverados por Deus. Quem persevera, os santos, não são os santos em si mesmos, sozinhos, mas é a própria ação de Deus que os persevera. E isso, para mim, realmente parece bíblico, porque é o que Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Paulo certa vez disse que, olha, ele escreveu aos Romanos, ele disse que se dependesse dele, ele preferia se tornar anátema para que os seus irmãos, os compatriotas, para que os judeus estivessem certos. Mas Paulo diz: isso não depende de mim, não sou eu mais que posso fazer qualquer coisa quanto a isso, porque ele estava guardado em Jesus Cristo por Deus o Pai. Jesus disse que aqueles que estão nas mãos do seu Pai não podem ser arrebatados dali. Lembram disso? Todos aqueles que estão guardados nas mãos do seu Pai não podem ser. Ele perguntou: olha, quem os arrebatará das mãos do meu Pai? Irmãos, podemos ter segurança da nossa salvação. E segurança da nossa salvação nos traz segurança no momento que estamos vivendo.
um momento de incerteza, não é verdade? Quantas pessoas não têm morrido pela Covid? Essa semana fomos atingidos, né, com a notícia de que um amigo nosso, um irmão de um pastor amigo nosso, foi morto não pela Covid, mas foi morto por uma outra pessoa, numa situação, e acabou morrendo porque alguém o matou. Eu moro num bairro, né, que também nós somos cercados por violência, né? A cidade de Diadema é reconhecida por violência. Inclusive meus parentes todo final de semana me ligam para saber se está tudo bem, só porque eu moro em Diadema. Eles exageram um pouco, não precisava tanto. Mas nota, insegurança. E aí nós reclamamos dos governantes, reclamamos, né, porque realmente eles poderiam fazer mais, né, não precisavam desviar tanto dinheiro assim, é verdade isso, né, e poderiam investir esse dinheiro mais em segurança, mas será que o homem pode dar segurança real? Será que a polícia, por mais justa e correta que ela seja, será que ela realmente pode proteger? Sabe o que o Antigo Testamento diz? Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão é o trabalho do sentinela. Não é isso que a Escritura diz? Só existe segurança real no Senhor. Só Deus é verdadeiramente segurança e salvação. E Judas diz àqueles irmãos: vocês estão guardados em Jesus Cristo. Como diz o nosso hino: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já agora, presentemente, desfruto o gozo da luz. Que segurança ser de Jesus. Percebe isso? É quem somos. Nós somos aqueles que estão guardados em Jesus Cristo. E sendo, né, mais uma vez parafraseando a Escritura, sendo guardados por Cristo, que mal poderá nos fazer o homem? Os apóstolos, naqueles primeiros dias, tão seguros dessa verdade de que estavam guardados em Jesus Cristo, disseram para as autoridades que mandavam eles parar de pregar o Evangelho em nome de Jesus Cristo, disseram: olha, o que parece razoável para vocês que são autoridade? Ouvir os homens que podem matar o corpo, ou ouvir e obedecer àquele que não somente pode matar o corpo, mas pode fazer o espírito perecer no inferno? E eles dizem: nós vamos preferir obedecer a Deus, e por isso vamos continuar pregando o Evangelho. A segurança que eles tinham em Jesus Cristo lhes dava ousadia para continuar pregando o Evangelho, ainda que isso custasse a própria vida deles, ao se oporem às autoridades do seu tempo, porque eles tinham segurança em Jesus Cristo, segurança de que eles estavam guardados em Jesus Cristo. Por isso Paulo pôde também dizer, né? Olha, eu sei quem tenho Cristo, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que segurança ser de Jesus. E é assim então que Judas identifica os cristãos. Portanto, quando alguém querendo desmoralizar você, querendo menosprezar você, ou querendo fazer com que você se acovarde e não continue cumprindo a vontade de Deus, vivendo realmente de maneira agradável a Deus, pregando o Evangelho, se comportando de uma maneira adequada, e a pessoa te perguntar: quem é você? Você pode dizer: eu sou um chamado, eu sou amado por Deus, eu sou guardado em Jesus Cristo. É assim, então, essa é a nossa identidade. É assim que somos identificados aqui na primeira carta de Judas, é assim que somos identificados por Deus. E com certeza, irmãos, essa consciência, a ideia dessa verdade permanecendo em nossos corações, com certeza nos dará segurança para obedecermos a Deus, mesmo que isso nos custe algumas coisas. Temos ouvido, né, de várias pessoas que estão entrando em crise simplesmente por terem que ficar trancafiados em casa, né, sem poder sair, sem poder se relacionar, e com certeza isso afeta as nossas emoções, afeta a nossa psique, né?
Porém, mesmo em momentos assim podemos achar conforto e consolo na verdade quem somos em Cristo, o fato de que mesmo estando dentro de casa, não estamos sozinhos. Pensa no apóstolo João, já com quase 100 anos de vida, com 90 e poucos anos de vida, sendo trancado dentro da prisão lá em Patmos, uma ilha prisão para trabalhos forçados, onde ele conseguiu força, disposição e alegria para escrever um livro como Apocalipse, numa situação como essa, na sua identidade em Cristo, no fato de que ele é um chamado, ele faz parte desse grupo de pessoas que foram convocadas, chamadas, não somente para fazer, mas principalmente para ser, por ele ser um amado em Deus o Pai, e por ele ser um guardado em Jesus Cristo. E eu queria que você tivesse nesta tarde também coragem, disposição, alegria desta verdade, de que você também você que creu em Cristo, você que é parte do corpo de Cristo, você é um chamado para ser santo, chamado para ser filho de Deus, chamado para ser luz neste mundo de trevas. Você é um amado em Deus, objeto do amor de Deus, aquele a quem Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por você. E Paulo diz lá em Romanos 8, porventura ele não me daria qualquer outra coisa. E que também você é guardado, que você está guardado em Jesus Cristo, que nenhum mal real pode realmente te alcançar. Não é o fato de não vai ficar doente, ou não vai sofrer com... Não, é a verdade de que mesmo que você morra neste mundo, você vai estar vivo para sempre com Deus o Pai, e que mesmo nos momentos mais difíceis Ele ainda estará com você, te capacitando, te fortificando. Poderia citar o exemplo de vários irmãos nossos que foram martirizados aí no 2º e 3º século, mas queria citar o exemplo de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que quando as primeiras pedras começaram, o que ele via era o céu aberto e o Filho de Deus de braços abertos para recebê-lo. E ele disse isso: eis que vejo o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Que visão gloriosa! Por isso Estevão pode dizer naquele mesmo momento: Senhor, não imputa a eles esse pecado. Naquele momento de dor, e nota, as pedras eram reais, a dor era real, mas por ver Jesus Cristo, por saber que ele estava guardado em Cristo, Estevão ainda encontrou força e coragem para exercer misericórdia por aqueles que o perseguiam e apedrejavam, tão somente porque ele entendeu que ele estava guardado em Jesus Cristo. Meu desejo é que realmente essas palavras do apóstolo de Judas, nosso irmão Judas, irmão do Senhor, que também é a palavra de Deus porque foi inspirada por Deus, possa produzir o que Judas escreve no versículo 2 no seu coração nesta tarde, que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados, que o seu coração transborde com a misericórdia de Deus, de maneira que também você possa ser misericordioso, que o seu coração transborde com a paz do Senhor, de maneira que você possa ser um pacificador, e que o seu coração transborde com amor, de maneira que também você possa amar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso para conosco, obrigado pelas verdades da nossa identidade, de quem somos, e que essa consciência, Pai, essa consciência verdadeira, essa consciência pura, essa consciência que o Senhor mesmo produz em nós, possa nos ajudar a viver de acordo com essa realidade de quem somos. Tu conheces cada coração, Tu conheces cada pessoa que tem ouvido a Tua palavra nessa tarde, e que o Senhor mesmo possa produzir a Tua vontade em cada coração. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Houve algum pedido de oração aí nos comentários? Não?
Então tá bom, então estamos encerrando a nossa live desta tarde. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, tá bom? Mais uma vez, se houver qualquer pedido ainda, pode comentar, nós não vamos orar aqui ao vivo aqui, mas se você comentar aí um pedido, pode ser que nossa igreja estará orando por você. Que Deus o abençoe e te guarde. E até a nossa próxima live.